Olá, você já se perguntou como o seu uso da internet é afetado por direitos autorais? Que diversos conteúdos que são criados a partir de outras obras ou compartilhados online podem violar direitos autorais? Ou que, mesmo quando não há uma violação, esses materiais podem ser removidos indevidamente por plataformas digitais que utilizam mecanismos automatizados para a moderação de conteúdo? Diante dessas e várias outras questões, queremos te trazer um convite. Vamos pensar juntos o direito autoral na internet? Nós, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, o CEP, da FGV Direito SP, estamos lançando um livro voltado a esse universo de discussões que tem como título Direito Autoral à Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. Organizado por mim, Alexandre Pacheco da Silva, junto com Tatiane Guimarães e Andréia Lacevicius. O livro reúne artigos e ensaios em que os autores revisam o que foi produzido até hoje sobre o assunto e pensam o futuro deste debate. Frente a vários outros desafios que a internet nos impõe hoje, é muito importante a gente conseguir estar bem informado a respeito do assunto. Mas antes de mais nada, um pouco mais sobre o CEP. O CEP é resultado de uma experiência de 10 anos em ensino e pesquisa aqui na FGV Direito SP. Eu sou coordenador do centro, junto com a professora Marina Pfefferbaum, e temos três objetivos centrais. O primeiro deles é a expansão da inserção de debate sobre direito e novas tecnologias nos currículos de cursos jurídicos de graduação e pós-graduação. Enfim, tentar disseminar um pouco a cultura dessa nova área do direito. O segundo objetivo é intensificar os impactos gerados pela pesquisa realizada dentro da FGV, trazer o que a gente discute muito aqui dentro para outros espaços ali fora, outras universidades, outros espaços de discussão. E três, qualificar o debate público, decisões judiciais, produção de legislação, produção de regulamentos na área administrativa, enfim, tentar fazer com que a produção do direito conte com a nossa contribuição, tendo em vista o nosso papel dentro do contexto ali da pesquisa científica, da pesquisa em direito. E nesse sentido, o livro que será lançado se encaixa perfeitamente no terceiro objetivo, que é qualificar o debate público, mais especificamente em relação ao direito autoral e todos os desdobramentos que, obviamente, essa discussão tomou com o advento da internet. E nós, sem dúvida nenhuma, partimos da percepção de que o desenvolvimento da internet, das tecnologias da informação e comunicação, também chamadas de TICs, né, em sua abreviatura, provocaram uma imensa modernização na forma como se cria, se reproduz, se compartilha, se utiliza obras culturais. E esses fenômenos têm, sem dúvida nenhuma, evidenciado um certo anacronismo de muitos dos tradicionais institutos e arcabouços institucionais que nós temos aqui no direito de autor, mais especificamente quando a gente vai pensar ali a sua aplicação em vários contextos, desde redes sociais até, por exemplo, novas formas de produção de conteúdo na internet. E para isso, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, pensar como enfrentar esses novos desafios, principalmente quando a gente tem uma lei que olha para a produção de conteúdo de forma analógica, hoje com uma sociedade drasticamente voltada para o digital. Nesse sentido, o livro Direito Autoral à Internet busca contribuir para esse debate, fomentando um espaço em que centros de pesquisa, entidades do terceiro setor e especialistas da área possam expor seus diagnósticos e expor suas perspectivas sobre movimentos de reforma do direito autoral no Brasil. Ele mistura artigos acadêmicos de centro, institutos de pesquisa, entidades do terceiro setor também, com ensaios de grandes nomes e pesquisadores da área de direito autoral e internet no Brasil. O livro também conta com um prefácio da ministra do Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrighi, figura absolutamente central em uma das mais relevantes pautas de modernização da lei de direitos autorais no país, em especial no debate sobre responsabilidade de intermediários, que contou com uma decisão, na minha opinião, e de vários outros pesquisadores do Centro de Pesquisa, paradigmática em 2017, quando foi relatora do recurso especial 1.501.603. Feitas as apresentações sobre o projeto,
Nossa ideia é passar no restante do vídeo as linhas gerais da organização dos textos e depois uma prévia das diversas entrevistas que realizamos com os seus autores e autoras serão divulgadas no nosso canal ao longo dos próximos meses. É com isso, eu termino aqui esse meu convite, um convite de leitura do livro, de conhecimento sobre a área de direitos autorais e de profundo entusiasmo da gente construir ali o que serão as novas balizas dessa área no Brasil, pensando no direito autoral à internet. Muito obrigado e vem com a gente conhecer um pouquinho mais do tema e ler essa obra que está muito legal. Um grande abraço. Em nosso artigo intitulado Direito Autoral no Brasil e Internet, revisando a história recente à luz das novas tecnologias e plataformas digitais, fazemos uma análise histórica sobre os movimentos de reforma da lei autoral brasileira, junto a uma discussão atual sobre a moderação de conteúdo e liberdade de expressão online, que acaba centrado na temática de responsabilidade dos intermediários. Essa revisão histórica que trazemos no nosso artigo de abertura faz jus aos artigos e ensaios que compõem o livro, isso porque a base jurídica de qualquer análise que percorra essa obra se dá com a nossa Lei de Direitos Autorais, número 9.610, em vigor há mais de 20 anos no nosso país, superando a então de 1973, após tantos projetos de lei que visaram não só a proteção de todos aqueles considerados artistas, em quaisquer espécie, como também a exploração econômica da obra que não deixasse de lado o direito à honra do criador. Contamos com figuras importantes para a transição como José Genuíno e Luiz Viana Filho. Além disso, a nossa lei nasce em uma época onde as discussões em nível internacional olhavam para o futuro menos analógico e cada vez mais digital, que mais para frente possibilitou processos como a virtualização de um ambiente já existente, que é o mundo físico. Esses processos se tornam cada vez mais pendentes no contexto brasileiro, porque essa legislação, apesar de bem escrita, é considerada atrasada pelos mais estudiosos do tema, visto que algumas pautas que eram contemporâneas à sua redação não foram incorporadas no texto, como é o caso da ascensão da cultura e digitalização das obras por parte de instituições de memória que passam a necessitar de um maior amparo jurídico, como é o caso que eu e Andréa Lazevices tratamos no nosso ensaio. Pontos também que vieram à tona com momentos específicos do debate público, como no caso da consulta pública de 2019, que Alice Lana e André Huang tratam com propriedade em seu artigo. Quanto à questão cultural, cresce a necessidade do governo de manter uma trajetória ministerial mais estável e solista com essas mudanças tecnológicas, com a colaboração de fóruns e conselhos nacionais que pedem por continuidade em seus projetos. Também há necessidade quanto à gestão de outros órgãos, como a promoção da cultura e transparência, que é a questão do ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que fiscaliza obras consideradas de execução pública, atingindo também os streamings, como Maria Eduarda Freire trata em seu artigo. E além da lente cautelosa por parte do corpo público, os próprios entes privados, donos e gestores que estão por trás das plataformas, que acolhem cada vez mais criadores que se preocupam com seus direitos, precisam se adequar e fazer mecanismos cada vez mais eficientes para proteger seus usuários dos desvios desses direitos. Assim, dada a natureza global e a produção de escala, os algoritmos manuseados passam ou deveriam passar cada vez mais por um treinamento mais rígido para poderem identificar eventuais problemas de reprodução inadequada da obra, que é o que a Aline Iramina traz em seu texto. E dando continuidade, se no primeiro tópico do nosso artigo a gente faz uma análise histórica sobre os movimentos de reforma da Lei de Direitos Autorais, a partir dessa história, a gente pode refletir sobre o quadro regulatório nacional diante de uma sociedade crescentemente digital, algo que, por exemplo, o artigo do placamãe.org vai buscar fazer. E nesse exercício, os últimos anos evidenciaram uma mudança de eixo no debate sobre a reforma da LDA. Aos poucos, a visão dos intermediários como meros condutores foi dando lugar à percepção de que eles cumprem um papel ativo na organização da internet. Enquanto detentores de grande parte da infraestrutura online e mediadores da relação entre bilhões de pessoas e esse ecossistema, suas escolhas exercem controle e influência sobre tais espaços e sobre o comportamento dos usuários que os utilizam.
Por meio dos códigos e regras que estruturam as aplicações, determinam-se as possibilidades e os limites do agir online. E os intermediários tornam-se, com isso, verdadeiros reguladores da internet. Assim, sobretudo a partir do Marco Civil da Internet, torna-se cada vez mais difícil compreender as dinâmicas contemporâneas em torno dos direitos autorais sem abordar o papel assumido pelas plataformas digitais no âmbito da produção artística e intelectual. Globalmente, movimentos semelhantes puderam ser percebidos em diversos países, como mostrou um relatório realizado também pelo CEP e intitulado Reformas do Direito do Autor na Era Digital. Então, por mais que essa matéria pareça muitas vezes técnica e específica, ela carrega o cerne de uma mudança regulatória muito mais ampla e profunda, capaz de refletir um novo cenário econômico, político e social pós-consolidação da internet. De modo que a gente busca, ao longo do texto, desenvolver esse giro regulatório em curso e identificar o que ele representa especificamente para os direitos autorais. Isso passa por discutir os variados modelos de responsabilização de intermediários, como a Isa comentou, que, grosso modo, é a forma como os provedores devem responder civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, a moderação de conteúdo, que, em termos gerais, também é a prática pela qual as plataformas controlam aquilo que nelas circula, e seus diversos efeitos, incluindo os direitos dos usuários, dentre os quais todos nós, nos encontramos. E, para além do nosso artigo, esse é um tema que também atravessa muitos dos outros textos da obra e o faz a partir de perspectivas distintas. No texto elaborado pelos pesquisadores do Internet Lab, que a Isa também mencionou, a responsabilidade de intermediários por violações de direitos autorais é analisada a partir da consulta pública, que foi organizada em 2019 pela Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, sobre a necessidade de reformar a lei e o que permitiu aos autores observar tantos pontos de maior desavença através da consulta e também imaginar soluções para esses conflitos. O artigo do IRIS, por outro lado, desenvolve a noção de transparência, enquanto um importante meio de controle sobre práticas implementadas em relação a direitos autorais, também na moderação de conteúdo. Para isso, as pesquisadoras analisam se as políticas de comunidade e os relatórios de transparência das principais plataformas permitem conhecer as medidas adotadas em relação aos direitos autorais e se questionam como essa informação é relevante para equilibrar o sistema de proteção dos direitos de autor e de outros direitos dos usuários na internet. Também nos ensaios, esse debate aparece, seja no âmbito do judiciário e de como julgar disputas envolvendo direitos autorais, uma questão que é desenvolvida pelo Sérgio Branco, seja no atualíssimo debate sobre o papel dos algoritmos na governança de direitos autorais, de que trata a Aline Iramina. Ou também na perspectiva que a gente sabe que precisa estar presente em todos os debates, incluindo de tecnologia, que é a da diversidade e da não discriminação, uma reflexão que a Tatiane Guimarães, que está aqui com a gente, desenvolve no âmbito da comunidade LGBTQIA+. E um outro ponto muito importante que a gente quer mencionar aqui é que a gente ressalta logo na introdução do nosso artigo um aspecto fundante da nossa argumentação sobre a moderação de conteúdo online, que é a ideia de que a função dos direitos autorais não se esgota na mera proteção de interesses subjetivos relativos à relação entre o autor e a obra, mas também engloba interesses e direitos extrínsecos a essa relação, como são os interesses individuais e coletivos relativos ao acesso à cultura, informação, educação e à liberdade de expressão. Então, é importante ressaltar esse pressuposto, pois, de modo geral, a gente percebe uma grande preocupação dos juristas e dos agentes governamentais em garantir a função promocional dos direitos autorais como forma de respeitar o interesse do autor com relação às suas obras, mas acabam se esquecendo da função social do direito autoral, que é incorporada pelos interesses da sociedade como um todo
como todo, como uma relação ao acesso às obras intelectuais. Então, aqui, enfocando um pouco a parte do ensino, que foi um objeto principal de debate de 3 dos 10 ensaios que compõem o nosso livro, também foi mencionado como grande importância por basicamente todos os autores, né? É impossível falar hoje em educação sem mencionar as potencialidades e os problemas também que a internet nos traz. Temos maior acesso, maior facilidade e instantaneidade de troca, maior disseminação de informação, mas ao mesmo tempo a gente tem maior risco do conteúdo, entre aspas, sair do controle, né? Que é o ponto de atenção que a gente fala quando a gente fala de direitos autorais de modo geral. Por um lado, então, como a Andrea já mencionou, os intermediários, né, que são os agentes que regulam os espaços de troca e convivência online, eles cumprem a função ativa na organização da internet e passam a ditar como o conteúdo será acessado e por quem. Por um outro, a gente tem um ambiente escolar que se digitalizou, seja pelo uso da tecnologia em sala de aula ou pelo ensino híbrido, né, forte tendência frente à pandemia da Covid de 2019. Então, a gente tem autores que centraram o seu debate e suas críticas e suas opiniões, né, sobre o futuro regulatório dos direitos autorais em relação ao ensino. A gente tem a Marina Valente, o Victor Pavarin Tavares, que escreveu um artigo com ela, o Guilherme Klafke e a Deise Maito, que são do CEP, que escreveram juntos também um ensaio, e o Alexandre Saldanha, que além de ser do Placa-Mãe, escrevendo o artigo que também citaram fortemente o ensino como uma saída boa, né, para a gente pensar numa sociedade digital, o Alexandre Saldanha também contribuiu com um ensaio muito interessante sobre o ensino híbrido. Então, eles discorrem sobre a necessidade de se atualizar uma lei antiga que impede ou pelo menos dificulta os usos de obras para fins educacionais. Como a gente já mencionou, né, a nossa lei ela é atrasada, ela não menciona a internet, e a educação na época, né, em 1998, ela não era conectada, ela não era vista como possivelmente conectada, era só realmente o espaço de sala, né, então que a lei nem acabou abrindo espaço para futuras adaptações de interpretação na lei. Então, para fechar minha fala, antes de passar para a Maria Eduarda, a gente percebe que há uma urgente necessidade de se ter um novo olhar sobre os direitos autorais, principalmente quando a gente fala em concretizar uma das suas funções muitas vezes esquecida, a de garantir interesses individuais e coletivos como o direito à educação. Então, Maria Eduarda? Por fim, então, quanto às perspectivas que surgem a partir das novas tecnologias frente aos direitos autorais, no nosso artigo tratamos das principais desafios na moderação de conteúdo na internet. E todo esse campo de regulação e mapeamento dos direitos autorais no mundo digital, na discussão legal atualmente, se pauta na relação entre plataformas e usuários. No Brasil, como abordamos, o Marco Civil da Internet adotou o modelo de responsabilidade subjetiva Judicial Notice and Takedown, no qual, citando o artigo 19 do MCI, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, mais uma camada de complexidade no Tratado dos Direitos Autorais na internet surge quando falamos sobre a tecnologia blockchain, tema tratado por Manuela Santos de Castro, doutora em Direito pela USP, no seu artigo Blockchain e Direitos Autorais aqui no livro. A autora aborda, então, a inovação disruptiva trazida pelo blockchain, que pode significar uma grande mudança de paradigmas no Tratado dos Direitos Autorais na internet. No sistema blockchain não há intermediários e é possível criar uma rede complexa e integrada de registros capaz de proteger com maior efetividade os direitos autorais e combater a pirataria, como posto pela autora. Portanto, não incide na regulação de intermediários o sistema blockchain, que suscita um grande espaço para inovação e mudança de paradigmas. E nesse estudo em específico, a gente se volta mais para a questão do direito autoral, que inclusive é um tema que é tratado separadamente em relação às políticas de moderação das plataformas. E também é uma temática que é regulada de maneira diferente do resto dos conteúdos que são moderados. E hoje em dia o que a gente tem é uma influência muito grande de uma regulação de um país específico sobre o que está acontecendo com os usuários de outros países e principalmente
dos países que estão utilizando mais a internet. O caso do brasileiro é bem nítido nesse sentido. Assim, nós temos uma grande influência da legislação americana sobre a forma como a gente vê direitos autorais sendo tratados nas plataformas que nós usamos. Eu sinto que é inegável que nos últimos anos, tanto os direitos autorais têm estado no centro das políticas da internet, quanto a internet tem estado no centro da agenda dos direitos autorais. Então, o que a gente faz no artigo, que eu queria trazer aqui hoje, é focar em um tema específico dessa intersecção entre direitos autorais e internet, que é um tema de grande relevância e controvérsia, que é a responsabilidade de intermediários. Por isso que o nome do nosso artigo é Responsabilidade de Intermediários de Direito Autoral no Brasil, ensinamentos a partir da consulta pública 2019. Mas acho que a gente tem que pensar que o Brasil tem um histórico muito interessante de inovar na regulação da internet. Né? A gente tem uma experiência realmente muito produtiva em não se ater a modelos já postos na Europa e nos Estados Unidos, mas a propor novos modelos. Né? A gente tem toda a experiência do Marco Civil, que realmente foi uma legislação que o Brasil construiu do zero, né? Realmente não tentou só copiar uma lei estrangeira ou só adaptar uma lei estrangeira ao Brasil. A gente teve uma construção própria, nacional, que levou em consideração diversos setores da sociedade para construir um modelo inovador da regulação da internet. Mas a gente ficou também querendo propor algo, né? Não ficar apenas na crítica, mas também ir além, né? No sentido de a gente gerar um debate de, ok, existem pontos atrasados, mas e daí? Né? O que é que a gente pode fazer para ajudar a solucionar eventuais problemas? Mas eu acho que a gente se permitiu entregar um pouco da nossa essência enquanto professores, pesquisadores, enquanto pessoas que estão participando de um processo de conscientização cultural, que gostam da construção de uma cultura, né, de participar desse processo de construção cultural dentro de uma sociedade e trazer para a gente não só a perspectiva da proteção de dados pessoais, que é o que tem como essência a placa-mãe, mas também observar o lado do direito como um todo. E aí, dentro desse todo, especificamos no artigo a questão dos direitos autorais. A gente olhou para como os tribunais estavam julgando questões de direito autoral e educação, principalmente a partir de um certo mito que existe no campo do direito autoral, que é o de que os tribunais são mais rígidos do que a própria lei. E a gente já suspeitava um pouco que fosse um mito por algumas decisões que a gente conhecia, mas aí olhando mesmo para os tribunais, a gente viu que não era bem assim, né? Em tese, seria muito importante, né, que o ordenamento interno por si só conseguisse endereçar as preocupações que a gente tentou trazer no ensaio, né? Então, essa pauta de reforma da lei, acho que é fundamental que ela seja retomada. Então, nosso ensaio, ele foca em dois direitos fundamentais, que é o direito à educação e o direito à propriedade intelectual. Nele, a gente não defende que um deve prevalecer sobre o outro, mas que eles podem conviver harmonicamente. Para isso, contrapomos uma interpretação tradicional do direito autoral, propondo 5 pontos de inadequação dele. A gente tem uma visão que procura entender como que esses direitos são constituídos, o que está por trás dele, qual é o âmbito de proteção dos direitos. Então, se a gente olhar para o direito de autor, que é um direito constitucionalmente protegido, e se a gente olhar para o direito à educação, a gente começa a construir qual é o âmbito de proteção desses direitos, né? Quando a gente pensa em direito de autor, um dos âmbitos de proteção dele é justamente o proveito econômico e a remuneração, né, a aproveitação econômica, o aproveitamento econômico do que o criador faz, da obra que o criador faz. E um ponto que a gente traz no nosso ensaio, que ele se volta para uso de plataformas de streaming em sala de aula, é justamente discutir, olha, qual é o modelo econômico que essa internet nova traz para o nosso dia a dia hoje. Que assim, as denúncias
processadas em segundos, né, muito rapidamente pelas redes sociais, elas acabam mostrando um descuido nocivo para esses grupos vulneráveis, como a comunidade LGBTQIA+. Junto a isso, parte de um outro pressuposto que as plataformas, elas são serviços, né, oferecidos por empresas privadas que acabam moderando de formas diferentes a partir, né, do que elas entendem melhor como deveria ser moderado o conteúdo dos usuários, né? Eu trago a questão da falta de transparência e a impossibilidade de discussão sobre o que é o legal, o que é o possível de ser postado. A gente fala de conteúdos problemáticos, né? Tanto em relação ao direito autoral quanto conteúdos sensíveis. A questão do vocabulário LGBTQIA+, acaba caindo nesses conteúdos sensíveis, apesar de não necessariamente serem nocivos, mas sim empoderadores, enfim. Esse é meu ponto de discussão, assim, as regras das plataformas acabam sendo automaticamente aplicadas, sem uma análise caso a caso, dificulta a criação de um espaço aberto para debates, para empoderamentos, e os discursos acabam sendo interpretados sem olhar o contexto local, linguístico, cultural e social. Meu principal objetivo era demonstrar o importante papel que a gente tem atualmente dos algoritmos nessa ideia de governança dos direitos autorais, as principais preocupações que isso tem gerado, não só no âmbito privado, mas como no âmbito público, e algumas implicações normativas desse sistema de governança, com foco tanto na União Europeia quanto no Brasil. Então, a questão dos algoritmos é que eu tento trazer a ideia de que ele não funciona apenas como uma ferramenta para a aplicação dos direitos autorais, para o enforcement, né? Para a ideia de controlar violações e tudo mais, como a gente tinha com as medidas técnicas de proteção, que é algo um pouco mais recente. A ideia foi trazer essa ideia de que eles também influenciam a forma como a gente acessa essa obra, acessamos as obras e tudo mais, e também, como a gente fala em algoritmos de inteligência artificial, eu acho que também tem a questão do próprio controle sobre como esses algoritmos vão funcionar e os resultados dele, e a dificuldade de transcender esse tipo de tecnologia. A gente buscou olhar para as instituições de memória, né? Então, museus, galerias, bibliotecas, que elas hoje se deparam com um cenário cada vez mais permeado por tecnologias, né, de comunicação, da informação, e por transformações nas práticas sociais de criação, de compartilhamento, de consumo. Essas instituições de memória, elas têm que, de alguma forma, responder a essas transformações, e nesse processo, a gente foi percebendo como o direito autoral, se ele já podia ser um problema antes para essas instituições, agora, né, tendo que lidar ainda com novos usos, novas dinâmicas, novos espaços que a internet possibilitou, isso se tornou ainda mais difícil. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o real acesso ao conhecimento e à informação, porque o online no Brasil não é uma realidade para todo mundo. Então, deve-se olhar de fato para o fator econômico impeditivo de gerar usuários, receptores finais da cultura, que refletem, sobretudo, a educação e os direitos humanos, né? Na verdade, eles não são separados, eles sempre estão juntos, né? O assunto em torno dos streamings de vídeo, especialmente como a plataforma da Netflix, da Amazon, que são os streamings de vídeo on demand, não são exatamente discutidos em tantos artigos. Todos os artigos que eu encontrava eram basicamente sobre a indústria fonográfica, e eu fiquei muito curiosa para saber por que se falava um pouco disso e em que pé a gente estava em termos de tanto pesquisa como de regulação. Então, eu acho que a gente tem um problema diferente no Brasil, no sentido que a gente tem outras dimensões de direitos autorais, que não só a patrimonial, que podem dificultar o manejo das obras nessas plataformas. E essas plataformas não estão acostumadas com esse tipo de ordenamento, porque eles não têm essa dimensão
Eu acredito que não seja um problema tão recorrente, mas é um problema que existe. Nosso trabalho é regular a sociedade por meio de normas, só que essas normas precisam refletir os valores que a sociedade tem, né? Senão essas normas não servem para nada. Então, quando eu leio a Lei de Direitos Autorais, eu me preocupo bastante com isso. Eu fico me perguntando, isso aqui reflete a sociedade que a gente tem? O que realmente era um indicativo, era um modelo de riqueza, eram insumos, fábricas. Hoje esse modelo se desfez. Hoje, o modelo de riqueza ele está pautado, ele se baseia em ativos intangíveis. A gente teve uma mudança estrutural no mundo, né? O que tinha valor eram ativos tangíveis, como fábrica, como insumo, e hoje o que tem valor são os ativos intangíveis. O que é mais intangível do que informação? O que é mais intangível do que direito autoral que parte de uma ideia? Eu não consigo imaginar coisas mais intangíveis do que isso. Então, a gente tem uma mudança valorativa, uma mudança socioeconômica e uma mudança cultural.